antes de iniciar, eu queria cantar um louvor. Amém? Amém. Vocês podem me ajudar? Sim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Autoridade. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Piedade, querido. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Vamos alegrar no Senhor. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não, sua letra maior. Deuteronômio 28. As bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim. E será Aleluia. que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. Amém. Aleluia. Vai ser uma mensagem assim diferente, né? Que Deus foi me direcionando, Deus foi me dando pessoas que ouviram a voz dele e que viveram as promessas, pessoas que ouviram a voz de Deus e desobedeceram, pessoas que ouviram a voz de Deus e tentaram escapar ali do seu chamado. Meu Deus. Amém? Mas antes disso, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que está sendo dada. Agradecer a Deus pela vida da Suzane, porque ela foi um canal de bênçãos na minha vida, teve um aqui no início, mas a gente chegou a trabalhar junto lá no Albert. E eu tava no Cristo em Casa e eu tava precisando ouvir a voz de Deus, né? Me encontrar com Deus novamente. E aí ela falou assim, senta ali que escuta aquele louvor até o final. Eu falei, meu Deus. Sentei lá e ela botou um louvor. Quem mandou largar a rede? Né? Aleluia! Olha! Falou comigo. Então hoje, para honra e para glória do Senhor, eu tenho a minha casa espiritual. A Suzane fez até o convite para a minha pastora poder estar aqui presente. Mas aí como a minha pastora não pôde estar presente, mas traga um abraço dela do meu pastor, aqui estou eu.
E o Senhor falou pra ela, falou assim, Monique, vai lá pra você levar palavras, que foi em janeiro ou dezembro. Eu falei, Suzana, eu tô grávida. E meu neném pode nascer a qualquer momento, eu não sei, não vai dar. E aí quando o neném nasceu, aí eu tava lavando a louça. Aí Deus falou comigo, manda mensagem pra ela. Eu falei, Jesus, não vou falar não. Aí quando foi 1h da manhã, olhando a palavra, o Senhor falou, vai lá e manda mensagem pra ela. Eu falei, Jesus, 1h da manhã, Jesus, não. Aí de manhã eu mando mensagem pra ela. Quando foi de manhã que eu abri meu Instagram pra mandar mensagem pra ela, ela tava lá, Pai, Senhor, vê com a sua pastora, se ela pode. Eu falei, Jesus, se eu falar agora que o Senhor falou que eu estou disponível, ela vai achar que eu tô querendo pregar. E aí, como a minha pastora não pôde, aí aqui estou eu, que ela falou, Deus falou comigo, se não for a pastora, tem que ser a Monique. Eu falei, Jesus. Mas quem sou eu, né? Somente obedecendo a voz do Senhor. E o que eu quero deixar aqui para os irmãos é a palavra que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Mas não precisa abrir não, tá, irmãos? O tema é a voz de Deus. Então, o que é a voz de Deus pra gente? A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito Santo do Senhor ele pairava sobre a face da terra. E o Espírito de Deus, a partir do momento que ele paira sobre, né, a terra, sobre aquela escuridão, ele dá uma ordem. Haja luz. E houve luz. Aleluia! Então a gente pode perceber a dimensão do poder da palavra do Senhor. Se até para aquela coisa que era escura, que não tinha forma, que não tinha que era um vazio, e Deus olha e ele vê perfeição, por que para nossa vida ele não vai olhar e não vai achar uma perfeição? Porque nós não somos perfeitos, mas nele nós somos perfeitos. E com isso, Deus começa a trazer à existência aquilo que não existia. E ele vai dizendo, haja, 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 haja. E as coisas vão acontecendo. Aleluia. E Deus, ele vê que aquilo está perfeito, que aquilo está bonito, que ele cria um jardim, cuja sua perfeição está nele. E ele coloca um homem dentro daquele jardim. E esse homem é Adão. Amém. Adão, ele andava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele conversava com Deus. Ele via a face do Senhor, ele tinha presença com ele, a voz que conduzia ele, a voz que dizia para ele, eu estou contigo, né? Eu estou aqui com você, Adão. Oi, Adão, como é que você tá? Você dormiu bem, Adão? Você cuidou, Adão, da minha ovelha? Você já deu o nome lá para aquele animalzinho que tem uma juba? E Adão, ele conhecia Deus, ele era íntimo de Deus, ele sabia que a presença do Senhor estava ali com ele. E Deus vê que ele está sozinho, cria a mulher, a sua disjuntora, para poder estar ali com Adão. Mas eu não vim aqui para poder colocar a culpa em Eva. Oh, meu Deus, eu vim aqui para falar que a partir do momento em que nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos saber discernir aonde ela está. Né? Porque muitas das vezes vem o vento, como aconteceu lá com Elias, veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, mas Deus não estava lá. Então, a partir do momento em que a gente mergulha, a gente se entrega, Deus ele vai nos mostrando o que ele quer. E a gente começa a diferenciar a voz do Senhor. Amém? Então lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Lá no versículo 17 diz: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então Adão, como eu disse, que andava com Deus, né, foi criado por Deus para estar ali no Éden, para ter uma vida reta diante do Senhor, né, ele acaba cedendo aquilo que a mulher oferece a ele, o fruto. Mas o Senhor não disse para ele, não comas daquele fruto. Aleluia. E a mulher oferece para ele. Ele poderia muito bem dizer para a mulher, não, eu não vou comer desse fruto, porque o Senhor já falou comigo que não é para eu comer. Mas ele vai lá e come daquele fruto. Então ele esquece daquela voz que dizia para ele, não coma, eu estou contigo, eu ando contigo, eu te fortaleço, eu vou vir aqui amanhã de tarde pra gente conversar no mesmo horário. Né? Aleluia! E aí ele se esquece daquela voz. Aleluia, Jesus. Ele se esquece. Só que Deus, querido, aleluia, ele vai entrar no jardim após ele ter pecado, após ele ter comido daquele fruto. E aí ele entra no jardim e procura por Adão. Adão, onde tu estás? Adão, cadê você? Estou te procurando, Adão. E Adão está escondido. Só que quando ele come do fruto, ele esquece do temor. Ele esquece da presença. Mas quando o Senhor entra no jardim e procura por ele, é aí que entra o temor no seu coração. Porque ele sabe que ele errou e ele sabe que ele pecou diante do Senhor. Aleluia. Pode ficar à vontade. E que é isso, irmãos? Pode ficar à vontade.
Aleluia. Então, Adão, ele desobedece uma ordem do Senhor juntamente com a sua esposa. Então, ambos transgridem a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, como eu disse, somente após de comer aquele fruto que vem o temor no seu coração. Então, Deus, ele fez um homem para o homem ser feliz, para ter a sua família de forma harmônica, né, na sua presença, para que possamos viver sem sofrimento. Ele criou o homem nesse sentido. Não vai ter sofrimento, você não vai precisar trabalhar, você vai viver aqui daquilo que eu estou proporcionando para a sua vida. Só que com isso, com o erro de Adão, com a queda do homem no jardim do Éden, Deus os expulsa. Mas aquela voz, meu Deus, que era mansa, Aleluia! que era suave, que era tranquila, que acalmava o coração de Adão, chama ele sua esposa e os tira de dentro do jardim. Aleluia. E coloca eles para fora. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Porque é uma presença, é um Deus que cria, traz a existência ao homem, e o homem vai lá e erra diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso. Ele tinha presença com ele, ele tinha a voz que caminhava com ele, né? E ele acaba esquecendo daquela voz que o chamou, que o criou, que pegou a argila, que pegou lá o barro e começou a moldar. Ele esquece de tudo isso. Mas o Senhor não se esqueceu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que por um tempo, Deus, quando expulsa ele dali daquela terra, Deus vem, a família dele, vem a morte, né, de um dos filhos de Adão. Meu Deus. E o Senhor começa a cheirar mal já, o pecado da face da terra começa a cheirar mal diante do Senhor, e o Senhor vai lá e levanta um homem. Juntamente com esse homem, ele levanta a família daquele homem. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso? É que se Noé não tivesse ouvido a voz do Senhor, também teria perecido com aquele dilúvio. Aleluia. E hoje nós somos a família de Noé. Hoje nós somos Noé nessa terra. Como assim, irmã Monique? Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. E o mundo está aí. A gente pode ver que, se vê qualquer coisinha que a gente fala, nós estamos sendo homofóbicos, nós estamos sendo racistas, nós estamos ferindo, nós estamos matando. Aleluia! Mas era assim na época de Noé, eu acredito ou até pior. E a arca estava lá. A presença de Deus falava com Noé. Noé, vai lá, construa a arca. E Noé, eu acredito que ele pregava a mesma palavra. Ó, vai vir um dilúvio, vai acontecer. E o povo incrédulo, assim como nós estamos falando para esse povo, Jesus está exposto. Aleluia! Jesus está voltando. Nós estamos sendo a voz de Deus sobre essa terra. E as pessoas estão olhando para a gente e estão falando, é bando de loucos. Mas é assim que Deus quer, tá? Deus está chamando a gente para uma intimidade, para um relacionamento. E aí Deus vai lá, levanta Noé. Noé salva a sua família. Vem um dilúvio, Deus leva tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim diante dos seus olhos. E Deus vai lá e cria tudo novamente através da família de Noé. Só que Deus levanta um homem no meio dessa geração de Noé. Lá na geração de Sem, que vai ser Tera, e vai levantar Abraão. Então Abraão, ele ouviu a história de Adão, ele ouviu a história de Noé, e agora ele vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele vai conhecer o verdadeiro grande eu sou. Ele vai conhecer a voz que anda com ele, que vai andar com a gente no deserto também. Então a gente precisa, irmãos, estar sensível à voz do Senhor. Aleluia. E lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 3, vai falar do chamado de Deus com Abraão. Que Deus ele vai falar para Abraão, né? Quero que tu saia do meio da tua parentela, da casa de seu pai, para uma terra a qual eu te mostrarei. E faz promessas a Abraão. Então Deus chamou Abraão de Ur da Caldeia. E a partir deste capítulo, ao capítulo 25, né, as promessas de Deus vão se cumprir na vida de Abraão. E uma delas fez com que o seu nome fosse trocado. Então o nome dele era Abrão, passou a ser chamado Abraão. Então por conta da sua fidelidade para com Deus, ele tornou-se pai de multidões. Então a voz de Deus o guiou. Lhe pediu o bem mais precioso, que era o seu filho. Aleluia. Então, Abraão, a partir do momento em que ele está ali dentro da sua tenda, que o Senhor chama ele, né? Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parede. Suzana, sai daí. Tu vai querer sair? Tu vai ficar assim, mas Senhor, será que o Senhor mesmo está falando comigo? Vai criar, gera aquela dúvida dentro do nosso coração. Quando Deus fala com a gente, às vezes a gente fica assim, Senhor, mas não vou, não é comigo não. Não, usa alguém para confirmar, para testificar, porque comigo não é. A gente quer correr no mistério. Mas Abraão, irmãos, ele não recuou. Ele não duvidou, ele não deixou nem a dúvida passar aqui já na sua mente, nem chegar no coração. Ele simplesmente obedeceu a voz do Senhor. E a partir do momento em que ele sai
da terra dele, vai viver as promessas do Senhor, aquilo que Deus tem chamado ele para fazer,